Queria saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como é gostoso nós podermos nos encontrar na igreja e cantar estes hinos, essas canções, fazer essas leituras, todas elas que falam a respeito de Cristo, a respeito do amor de Deus para conosco, a respeito da salvação, a respeito de como nós éramos pecadores, como nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Como é gostoso nós ouvirmos que sem Deus nós não somos nada, mas com Deus nós temos a salvação e uma vida eterna ao lado dele. Isso é algo maravilhoso. E isso é a doutrina correta. Isso é a sã doutrina, é o ensinamento correto. É muito bom quando nós podemos ouvir e declamar e proclamar o que é correto, o que vem da palavra de Deus. Mas nem sempre é assim. Nem sempre nós ouvimos, nem sempre as igrejas proclamam, nem sempre as pessoas ensinam o que é correto e o que vem da palavra de Deus. No ano passado, em uma conferência, na verdade o ano passado talvez tenha sido o ano campeão de conferências, afinal de contas, os 500 anos da Reforma Protestante, e numa dessas conferências, que foi muito boa, onde grandes pregadores falaram da palavra de Deus, tivemos ali o R.C. Sproul, que está agora com o Senhor, nós tivemos ali o John MacArthur pregando também, e representando o Brasil, tivemos o reverendo Augusto Nicodemos, e nessa conferência, que foi muito boa, foi a temática da reforma, e algo muito interessante que me chamou a atenção ali, foi o motivo pelo qual nós precisamos naquele momento de uma reforma protestante. E foi colocado pelos pregadores que só foi necessário uma reforma protestante porque houve uma deformação no cristianismo. Só foi necessário reformar porque aquilo havia sido deformado. O cristianismo correto, o ensino correto, a doutrina pura, como foi deixada por Cristo e pelos apóstolos, havia sido depois de algum tempo deixada de lado. Havia sido deturpado pelos homens, pelo coração ambicioso, pelo coração mau daqueles que eram líderes da igreja. Meus irmãos, a verdade é que nós precisamos, em 1500, do início da reforma, porque o cristianismo havia sido deturpado e deformado. E uma das frases que eu gostei muito de ouvir nessa conferência veio do reverendo Augustus. Ele disse que, historicamente, a deformação não vem do banco da igreja, mas vem do púlpito. Historicamente, não são os membros comuns da igreja que deturpam o cristianismo. Não são os membros comuns da igreja que têm uma grande nova ideia e resolvem, então, iniciar um movimento. Mas isso, via de regra, vem dos líderes, dos mestres, dos pastores, daqueles que estão ensinando. E isso aconteceu no início do cristianismo, isso aconteceu na época da reforma, isso continua acontecendo hoje. E a pergunta que nós temos de fazer, meus irmãos, é qual deve ser a posição nossa como igreja verdadeira, como pessoas que conhecem a verdade? Qual deve ser a nossa ação diante de uma deturpação tão grande que vem de falsos mestres, que vem de falsos ensinamentos? Paulo nos diz nos ensina a respeito disso lá em 1 Timóteo. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 3 até o versículo 7, continuando a nossa série de sermões em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé.
Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos humildemente neste momento nos achegarmos diante de Ti, pedindo, Pai, a Sua graça, que o Senhor nos ajude a compreender a Sua palavra e nos dê também, Pai, a força necessária para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós temos de nos lembrar que estamos aqui vendo um texto de Paulo enviado ao seu pupilo Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que estava iniciando o seu ministério, ele estava seguindo Paulo estava ali treinando Timóteo, e Paulo então envia essa carta para capacitar a Timóteo a ser um bom pastor naquela igreja em que ele estava, a igreja de Éfeso. O intuito de Paulo aqui com essa carta é ajudar a Timóteo a ser um bom pastor naquele local. E veja que não é um local fácil de pastorear. Quando nós vemos um pouco sobre a cidade de Éfeso na palavra de Deus, nós vemos que está de uma cidade muito difícil. Uma cidade com muitas dificuldades para o ministério pastoral e para o cristianismo em si. Era uma cidade que era contra o cristianismo, para começo de conversa. Era uma cidade totalmente idólatra, tão idólatra que o principal ponto ou marco daquela cidade era um templo dedicado a uma deusa pagã, a deusa Artemis, ou a deusa Diana. E este povo daquela cidade era realmente avesso ao cristianismo. Tão avesso que, em certo momento, eles quiseram expulsar os cristãos, porque os cristãos estavam atrapalhando os negócios deles, que eram totalmente voltados para o paganismo. Éfeso era uma cidade totalmente avessa e difícil de ser evangelizada, difícil de ser pastoreada. E não só os ímpios daquela cidade eram difíceis, mas também a própria igreja mostrava dificuldades. E talvez a maior dificuldade que havia ali era dos falsos mestres, era dos falsos profetas. Tanto é que Paulo, quando fala a Timóteo, nos primeiros 2 versículos, como vimos no sermão passado, Paulo deixa muito claro para Timóteo e para todos aqueles que lessem essa carta, que Timóteo foi alguém enviado por Paulo, que Timóteo tinha autoridade para exortar e para ensinar aquela igreja e também os falsos mestres. Meus irmãos, nós vemos aqui então uma carta enviada a um pastor jovem, tentando ajudá-lo a pastorear essa igreja, que não seria algo fácil. Lembrando aqui novamente, era um pastor jovem que deveria pastorear pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas talvez com um pouco mais de sabedoria, pessoas com menos sabedoria, pessoas mais nervosas, mais calmas, todo tipo de gente que há dentro de uma igreja, mais santificadas e menos santificadas. Paulo envia essa carta e nesse pequeno trecho que nós lemos, a ideia de Paulo é ensinar a Timóteo, pedir para que Timóteo ficasse naquele local e ensinasse o ensinamento correto, a doutrina correta. Versículo 3 aí, meus irmãos, diz assim: Te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Paulo dá uma ordem para Timóteo, dizendo, fica em Éfeso, porque em Éfeso é que você terá um ministério para executar. E o seu ministério vai ser admoestar e ensinar a certas pessoas que têm ensinado a doutrina errada. Meus irmãos, só para a gente entender essa introduçãozinha, aqui Paulo, então, pede para Timóteo ficar em Éfeso, e a ideia dele é que ele ensine a doutrina correta para estes falsos mestres. Isso aqui é uma mensagem direta para Timóteo, mas nós também podemos aprender com isso. E a minha ideia é que nós aprendamos aqui algo muito simples, dividido em 3 partes. Primeira coisa é que nós, assim como Timóteo, devemos ensinar a doutrina correta.
Segunda coisa é que nós devemos ensinar a doutrina correta visando ao amor. O objetivo do ensino correto é o amor. Em terceiro lugar, é que nós precisamos ensinar a doutrina correta visando ao amor, porque sem isso, pessoas se perderão, pessoas serão condenadas. Paulo nos ensina essas verdades. Primeira coisa que ele nos ensina é que nós devemos ensinar a doutrina correta. Quando eu falo doutrina aqui, a minha ideia é falar de ensinamento. A palavra doutrina é ensinamento. Eu só não vou falar a respeito de ensinar o ensinamento correto, para não ficar muito redundante. Nós devemos ensinar a doutrina correta e devemos fazer isso, meus irmãos, haja o que houver. Veja que Paulo roga para Timóteo ficar em Éfeso. Eu fico me perguntando um pouco por que Paulo usa a palavra eu rogo que você fique em Éfeso. Eu imploro que você fique em Éfeso. É possível, meus irmãos, que Timóteo, sendo um jovem pastor, quando Paulo saiu para o seu ministério um pouco mais amplo e depois ainda foi preso, quando Timóteo ficou naquele local, ele possivelmente tivesse o desejo de sair. Ele possivelmente tivesse o desejo, talvez, de ir junto com Paulo. Eu imagino um jovem pastor em uma cidade sendo deixado pelo seu instrutor com um peso grande nas costas de ensinar a doutrina correta para uma igreja que não conhecia e para pessoas que eram contra a doutrina correta. É uma função muito difícil, é um peso muito grande, é algo que talvez assustasse Timóteo, assim como talvez nos assuste a nós. Assim como talvez você, como cristão, entenda a necessidade que você tem de ensinar o Evangelho, de ensinar o que é correto, de se levantar as muitas vezes em que o nome de Deus é colocado no chão, mas muitas vezes você não o faz. Meus irmãos, muitas vezes nós nos acovardamos diante da grande missão que é ensinar o Evangelho e ensinar a palavra correta para aqueles que não conhecem ou ensinam o errado. Quando eu estava na faculdade, ainda antes de ser pastor, quando eu tinha por volta de 19, 20 anos, eu fiz um pouco de comércio exterior, administração, lá no Mackenzie. E durante esse tempo eu vinha à igreja, eu era um jovem da igreja, era crente, vinha todos os domingos, como um bom crente deve fazer. E em um dos momentos que eu estava ali em descontração com os meus colegas, eu me lembro como se fosse ontem, uma amiga minha, na conversa, ela fala para que todos ouçam, em alta voz, sem vergonha alguma, algo mais ou menos assim: Deus é um delírio. Olha, Deus não existe. Esse negócio é algo inventado, é um conto de fadas para enganar os bobos, os tolos. Mas, meus irmãos, quando eu ouvi aquela moça falando aquelas palavras, quando eu ouvi aquilo, eu senti algo dentro de mim, uma vontade de falar para ela e de exortá-la e contrariá-la com relação a tudo aquilo. E como um bom cristão que sou, naquele momento, eu não fiz nada. Eu me lembro disso muito claramente, porque marcou a minha cabeça e me mostrou como que eu era fraco, como que eu sou fraco, e como que nós somos fracos muitas vezes. Meus irmãos, muitas vezes nós escolhemos por não contrariar as palavras que vão contra Deus. Muitas vezes nós escolhemos não nos levantar e não ensinar o correto, não defender o Evangelho. Naquele momento eu possivelmente pensei: ora, eu não sou pastor, eu não conheço muito. Se eu começar aqui um debate, eu vou ter que ir até o fim. Talvez eu seja humilhado no final. Talvez ela saiba mais do que eu. Quem sabe o que vai acontecer? Se eu fizer isso, eu certamente vou perder alguma coisa. Seja status, seja amigos, eu vou ser onerado de alguma maneira. E muitas vezes nós pensamos isso. E nós pesamos. E nós muitas vezes dizemos: eu prefiro então ficar com a minha vida, eu vou ficar caladinho no meu lugar e vou deixar acontecer, rolar solto, mas Deus proverá um servo do Senhor para falar em meu lugar. Mas a verdade é que muitas vezes o servo do Senhor deveria ser você.
O servo do Senhor deixado por Paulo em Éfeso era Timóteo. E Timóteo poderia pensar, eu não sou capaz como Paulo é, porque Paulo é o apóstolo do Senhor Jesus. Mas Timóteo é aquele deixado naquela cidade para defender o Evangelho. Muitas vezes, nos dias de hoje, nós temos o pensamento de que precisamos manter a paz, manter a harmonia. E naquele momento, quando eu estava conversando com aquele grupo de pessoas, eu certamente pensei em manter a paz e manter a harmonia e deixar a mentira rolar solta, deixar a mentira se exaltar. Mas aí eu me lembro do que Martinho Lutero falou, do que foi atribuído a ele. Martinho Lutero, alguém muito firme com relação à palavra de Deus, ele disse: paz, se possível, a verdade a qualquer custo. E de fato é isso que deve nos guiar. Nós devemos ensinar a verdade, ensinar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, haja o que houver, custe o que custar a nossa vida. E nós devemos fazer isso por amor à igreja. Paulo escreve aí, a fim de que não ensinem outra doutrina. Havia pessoas ali ensinando outra doutrina, e a preocupação principal de Paulo, claro que ele se preocupava com aqueles que estavam enganados e ensinando errado, mas a preocupação principal dele era com a igreja. A igreja do Senhor precisa ser ensinada corretamente. Mas há sim, entre nós, entre o meio cristão evangélico, pessoas que se levantam como falsos profetas e falsos mestres, ensinando a doutrina errada. E a preocupação de Paulo é com essas pessoas que ouvem isso e são enganados por estes falsos mestres, que estão ensinando esta outra doutrina. Quando Paulo fala para Tito, uma outra pessoa que ele manda uma carta, lá no 1º capítulo, versículo 11, falando sobre falsos mestres, ele diz: Tito, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Meus irmãos, eu sei que isso não é estranho para vocês. Eu sei que vocês olham para o mundo afora e veem a rodo falsos mestres pervertendo casas inteiras. E a palavra de Paulo é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los parar de perverter as casas. É preciso ensinar a doutrina correta, porque são líderes. Meus irmãos, se um membro comum da igreja se engana, lê a Bíblia, entende tudo errado e enganado se afasta de Deus, ele se perde. Mas quando nós pensamos em um líder de muitas pessoas, quando ele se engana, ou é enganado, ou por um coração mau mesmo, quer enganar outras pessoas, ele não vai sozinho para o caminho longe de Deus, mas ele leva muita gente com ele. Ele vai correndo para o inferno e todo mundo vai atrás e pula junto. Esse é o grande problema com o falso ensino que vem de falsos mestres. As pessoas que são enganadas juntamente com eles. Dia 18 de novembro de 1979, aconteceu algo que chocou o mundo. Talvez alguns de vocês conheçam a história, mas um homem chamado Jim Jones, líder de uma seita pentecostal chamada Templo Popular, foi encontrado junto com 900 fiéis em um grande toldo morto. Ele e os 900 fiéis, todos envenenados. Algo terrível. Entre os 900 havia homens, mulheres, crianças, adolescentes e bebês. Todos envenenados. E o mundo ficou em pavorosa. Mas quando ouviram as fitas do que foi gravado ali das conversas, chegaram à conclusão e entenderam o que havia acontecido. Jim Jones havia convencido os outros 900 que todos deveriam suicidar-se. Todos deveriam tirar a sua vida. Então as pessoas tomaram o veneno, deram a seus filhos e todos morreram. Eu acho interessante porque quando eu vejo isso, eu vejo um homem enganado, misturando política, misturando
socialismo, misturando religião, Deus, pentecostalismo, a Bíblia de um modo bem distorcido, e nesse emaranhado de ideias, chegando à conclusão de que deveria tirar a sua vida. E não apenas isso, mas outras pessoas também, ouvindo as palavras dele, acreditando nele, e talvez até de boa intenção de chegar até Deus, tiraram as suas vidas. Esse caso, meus irmãos, representa muito bem o que significa um falso mestre e pessoas que seguem um falso mestre. Eles são levados à morte. No caso de Jim Jones, eles morreram fisicamente. E muitos dele, claro que a salvação depende a Deus, mas pela doutrina que era pregada ali, todos também se perderam. Morreram espiritualmente. E este é o pior. Talvez hoje nós não estejamos vendo pessoas tirando suas vidas por conta de uma seita, mas nós estamos vendo pessoas seguindo falsos mestres e perdendo a sua vida espiritual, vamos dizer assim, ou não recebendo a salvação, porque estão seguindo um falso mestre. Por amor à igreja, Deus, por intermédio de Paulo, fala para Timóteo: ensine a doutrina correta. E isso para nós vale também. Para toda a igreja, nós devemos ensinar a doutrina correta, porque nós somos o baluarte da verdade. Nós temos a verdade conosco, a palavra de Deus. Então nós temos a obrigação e a responsabilidade de ensinar o que é correto. Não apenas por amor à igreja e por aquelas pessoas que perderiam a salvação ou não receberiam a salvação, mas também por amor a Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, até onde nós devemos permitir que alguém fale uma besteira com relação a Deus? Até onde nós devemos permitir que alguém pregue uma mentira com relação ao Evangelho? E eu entendo que nós temos um limite, a blasfêmia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, no finalzinho, Paulo fala a respeito de duas pessoas, Himeneu e Alexandre, que chegaram ao ponto de blasfemarem contra Deus, e por estarem blasfemando, Paulo fala que os entregaria a Satanás, na ideia de uma disciplina. Ou seja, eles estão blasfemando, estão no nosso meio, nós vamos tirar do nosso meio, para que saindo da igreja, ou Deus os salve pelo trauma, ou então eles se percam de vez. Mas que eles não continuem blasfemando contra Deus. Nós, meus irmãos, devemos ter também em mente muito claro a nossa necessidade de glorificarmos a Deus e não permitirmos que o nome dele seja desonrado, que o nome dele seja vituperado, que o nome dele seja jogado na lama. Nós, como cristãos, como corpo de Cristo, nós temos a obrigação moral e por agradecimento a Ele de defender o Evangelho, de nos levantarmos quando o nome de Deus estiver sendo jogado na lama, quando uma doutrina errada estiver sendo pregada. Nos lembramos aqui, claro, do episódio em que Jesus, chegando ao templo, encontra pessoas vendendo, fazendo comércio no templo, vendendo pombos, vendendo tudo necessário para fazer sacrifício, virando ali um grande mercado no templo, que deveria ser a casa de oração, a casa do Pai, a casa de Jesus. E quando ele entra naquele templo, nós sabemos, ele pega um chicote e balançando o chicote, derrubando as mesas, ele expulsa aquelas pessoas do templo. E a palavra diz que, como que um zelo pelas coisas de Deus tomou Jesus. Meus irmãos, este zelo pelas coisas de Deus deve tomar também a cada um de nós. Não apenas o apóstolo Paulo, não apenas os pastores, não apenas os mestres, mas também a cada um que se diz cristão. Nós temos de ter o zelo pelo nome de Deus, pelas coisas de Deus e defender com o máximo que nós tivermos tudo o que é referente a Deus. De ensinar a verdadeira doutrina, o correto, por amor também a Deus. Sabendo, meus irmãos, que existem muitas pessoas ensinando o errado. Meus irmãos, já é difícil nós ensinarmos alguém que não foi ensinado errado ainda. Pior é quando nós temos de ensinar alguém que está sendo ensinado errado.
Se você tem filho, talvez você saiba disso. Se você não tem, você já viu acontecendo. Você tenta ensinar o seu filho e diz, por exemplo, olha, você não pode comer 2 copos de leite condensado no café da manhã. E a criança, então, se rebela um pouco, mas você a corrige e a ensina. E ela aprende. Até o momento em que ela vai para a casa da avó. Quando ela chega na casa da avó, a avó fala, é verdade, 2 copos é muito pouco, toma 4 e mais alguns docinhos. E não fala para sua mãe. É interessante, meus irmãos, mas é mais ou menos assim que estava acontecendo. Quando você tenta ensinar uma criança e o outro ensina diferente, ela fica confusa. E adivinha qual lado que ela vai escolher ficar confusa? Da avó, que ela gosta de leite condensado. A mesma coisa com o ensinamento correto e o ensinamento falso. Timóteo ensinava o correto. Outros ensinavam o falso. O falso é bom de ouvir. O falso você não tem que seguir a Deus com todo o seu coração. O falso você pode colocar a sua vida antes. O falso você é quem importa, não é Deus. O ensinamento correto é, pega a cruz e carrega. Deixa a sua vida. Adivinha qual muitas vezes nós escolhemos? Meus irmãos, é necessário que nós ensinemos com afinco o evangelho correto, a doutrina correta, porque há pessoas que ensinam com muito afinco o incorreto, que ensinam com muito afinco o que não deve ser ensinado, o que é totalmente contra a palavra de Deus. Nós temos de ensinar, meus irmãos, essa doutrina correta para promover, então, as ordens de Deus, a ordenança de Deus. Veja aí no versículo 4 do nosso texto. Timóteo deveria ensinar para que não ensinem coisas erradas e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Meus irmãos, os falsos mestres, eles tinham aí possivelmente um ensinamento errado, mais específico. A gente não sabe exatamente o que era esse ensinamento, mas nós temos algumas dicas. Aqui Paulo nos fala de 2 coisas que tinha no ensinamento errado desses falsos mestres. Primeiro ele fala que eles se ocupavam de fábulas. Fábulas ou mitos são invencionices humanas, são histórias inventadas pelo homem, que eles seguiam, crendices populares. Essas coisas estavam dentro do ensinamento destes falsos mestres. E isso é o que ocorre muitas vezes em muitas igrejas, com muitos de nós, que ao invés de seguir a palavra de Deus, preferem seguir algo inventado pelo homem. Alguma história, alguma fábula, algum mito que não é verdade, mas que às vezes soa bem e nós preferimos seguir. Alguém conta que o seu amigo ou amigo do seu amigo encontrou uma mulher e essa mulher fez um milagre na vida dele. Daqui a pouco você conta para outra pessoa e passa para outra, daqui a pouco essa mulher já está sendo beatificada e santificada e virou uma santa. Isso você vê acontecendo. Pessoas que você sabe que em vida não foram santos, mas depois de mortos, as histórias começam a correr, as fábulas, os mitos, e aquela pessoa passa a ser santificada. Muitas religiões fazem isso. A Igreja Católica fez isso muitas vezes. A Igreja Católica fez isso, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, que é com da Nossa Senhora Aparecida, considerada uma das santas principais aqui do Brasil. Uma das histórias conta que alguns pescadores estavam lá em Aparecida e tentando pescar, eles jogam a rede para um lado e não conseguem pescar, jogam para outro, não conseguem pescar, aí eles fazem uma oração a Maria. Então, depois de fazer a oração, eles jogam a rede para um lado e pescam o corpo de uma imagem, sem a cabeça. Depois jogam para o outro lado e pescam a cabeça da imagem. E então eles juntam as 2 partes, essa imagem se torna tão pesada que eles não conseguem movê-la, é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e depois que eles fazem isso, eles jogam as redes e os peixes começam a vir. E aí o milagre. E aí você tem mais uma santa, Nossa Senhora Aparecida. E é muito interessante porque a história não tem comprovação,
A história não tem nada dizendo que é fato ou não, mas pior do que isso, a história não está na Bíblia. Meus irmãos, e muitas pessoas seguem isso. Vivemos em um país católico, vocês sabem como que Nossa Senhora Aparecida hoje ocupa um local de destaque para os católicos e para o Brasil como um todo. Porque são pessoas que seguem fábulas, que seguem mitos, quando na realidade o ensino correto não deve partir de fábulas e mitos, mas da Bíblia, da Palavra de Deus. Eles também se ocupavam com genealogias, aqui um pouco mais voltado para os judeus. A ideia de que o seu pai, o seu avô, o tataravô, e você vai remontando até chegar a Abraão, ou então a quem é das 12 tribos que é seu pai. Para o judeu fazia muito sentido isso, a linhagem que você veio, quando na realidade isso não importava. É interessante que João Batista mesmo, quando fala com os judeus, ele já fala com bastante veemência. Lá em João ele fala: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer entre vocês mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Meus irmãos, tanto os mitos, as fábulas não devem ser seguidas, quanto no caso do judaísmo, essas genealogias, da onde que eu vim, quem foi meu pai, quem foram as pessoas que foram meus ancestrais, nada disso importava, nada disso era a verdadeira doutrina, mas a doutrina correta vinha da palavra de Deus. E Paulo diz que esses mitos e genealogias não levavam ao serviço de Deus, mas levavam a discussões vazias. Discussões sem fim, especulações sem fim. Diz aí, promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Eu não sei se você já se deparou com cristãos assim. Eu já vi muitos, principalmente no Facebook. Você entra no Facebook e você rola um pouquinho a página para baixo, que você vai ver 10, 15, 20 evangélicos cristãos discutindo questões totalmente sem sentido. Totalmente menores. Sem a mínima necessidade de serem discutidas. Coisas que levam a discussões sem fim, mas que não levam ao serviço de Deus. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que não devemos debater, que não devemos estudar e aprender o correto. Mas digo, meus irmãos, que é necessário que nós tenhamos um filtro e entendamos o que é para ser discutido e o que não é necessário, o que é de menor importância. Há até algumas piadas colocadas aí com relação a isso, de pessoas que tentam discutir, por exemplo, qual que é o sexo dos anjos, se o anjo é homem ou se o anjo é feminino. A pergunta é, o que isso traz para a gente? E outra, a Bíblia fala sobre isso ou não? Perguntas que se fizeram, quantos anjos a gente consegue colocar na ponta de um alfinete? Ninguém sabe. E quem iria colocar um anjo na ponta de um alfinete? São discussões totalmente sem sentido e que levam a discussões, a essas disputas sem fim. E não levam ao serviço de Deus na fé. E serviço de Deus na fé aqui, meus irmãos, é muito interessante. A palavra serviço é oikonomia. É a ideia de lei, de uma lei que rege uma casa. Imagine que você vai para a casa de alguém e essa pessoa ela é muito limpinha, ela gosta das coisas certinhas em casa. E você sabe que naquela casa, para você entrar, você tem que tirar o sapato. Você precisa fazer isso, porque você sabe que é a lei que a dona da casa colocou. Você, como um visitante, você obedece à lei que foi colocada. A mesma coisa acontece conosco. Deus, quando cria o mundo, que é a sua casa, que é tudo dele, Ele estabelece uma série de leis. Algumas que são seguidas naturalmente pela natureza, que ninguém pode escapar, e algumas leis que são morais, que são de comportamento, que nós devemos seguir. E quando nós vivemos na casa de Deus, no seu mundo, a expectativa de Deus é que nós sigamos as leis que Ele colocou. E essas leis que Ele colocou, nós encontramos claramente na palavra de Deus, a maioria delas.
Na palavra de Deus nos traz o modo como Deus quer que nós nos comportemos no seu mundo. E Paulo diz que, se por um lado discutir coisas inúteis leva ao não serviço, aquelas pessoas que se importam com a doutrina correta vão chegar ao serviço de Deus, ou seja, ao seguir a vontade de Deus, ao seguir as leis que Deus colocou para nos guiarem neste mundo. E quando nós seguimos as leis que Deus coloca para serem seguidas neste mundo, a ideia de Paulo é que nós estamos chegando a praticar o amor. É por isso que eu penso que a segunda questão que este texto nos ensina é que nós devemos ensinar a doutrina correta com o objetivo de trazer o amor. Veja o que diz aí no versículo 5, meus irmãos, do nosso texto. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Meus irmãos, esse versículo aqui tem duas implicações principais. Uma secundária e uma primária, principal mesmo. Começando pela secundária, esse texto nos ensina que nós, quando falamos de ensinar, precisamos fazê-lo em amor. Não devemos ser soberbos. A soberba, meus irmãos, é um ponto que Paulo pega muito firme na carta a Timóteo, e é um ponto que a palavra de Deus traz como muito sério. Deus, na Bíblia, odeia a soberba. Odeia quando alguém se exalta acima do que é. A palavra mostra isso muito claramente. Paulo, quando fala a Timóteo sobre as pessoas que querem ser pastores, ele diz, olha, a pessoa que almeja ser pastor, almeja ser bispo, ela não pode ser nova na fé. Para que, não sendo nova na fé, ela não incorra na condenação do diabo. Ela não incorra no ensoberbecer-se. Que ela não se torne alguém soberba e então seja condenada por isso. Os pastores não devem ser novos por isso, no sentido de novo de igreja. 1 ou 2 anos e é pastor, é ordenado, é ungido. Não, é necessário um tempo de preparo, um tempo de firmar os pés, um tempo de aprender o que a palavra diz, para que depois ele possa ser um mestre. Isso porque ser mestre, ter conhecimento, ser considerado alguém que tem conhecimento, é algo que muito facilmente leva o coração do homem para a soberba. Muito facilmente. Eu vejo isso acontecendo na nossa igreja, no geral, quando pessoas que acham que têm um conhecimento maior, com esse conhecimento maior, eles meio que esfregam esse conhecimento maior na cara daqueles que não sabem. De uma maneira bem soberba, eles falam e ensinam o correto, mas não com o objetivo de trazer o amor e nem com o objetivo de mostrar o amor. Não com o objetivo de glorificar a Deus, mas com o objetivo muito claro de glorificar a si mesmos. O conhecimento grande muitas vezes leva as pessoas à soberba. É por isso que é necessário que nós tenhamos cuidado com isso e que nós, quando ensinemos a doutrina correta como igreja, o façamos em amor. O façamos com ternura, com longanimidade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo fala, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Com toda a longanimidade, não com toda a brutalidade. Nós precisamos ensinar com amor. Paulo fala ainda a Timóteo, 2 Timóteo 2, 23 a 25. Repele as questões insensatas e absurdas, porque vocês sabem que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. A palavra é muito clara. Quando nós ensinamos a doutrina correta, deve ser ensinado com mansidão,
com longanimidade e não com brutalidade, não com o desejo de se exaltar. Porque isso é o que vai ajudar a pessoa a chegar ao amor. Não a brutalidade. Quando você usa de brutalidade para mostrar a verdade, porque você sabe, a pessoa se fecha e não ouve. É muito claro isso. É necessário que nós tenhamos tato, é necessário que nós tenhamos cuidado, é necessário que nós tenhamos empatia por aquele que está errado e deve aprender. E a implicação principal desse versículo é que, quando nós falamos de ensinar visando o amor, é que o objetivo do ensino deve ser levar essas pessoas à salvação. Deve ser levar essas pessoas a fazer o que é correto diante de Deus. Nós temos hoje um pensamento, não só hoje, mas muito disseminado no meio evangélico, de que ou você tem a doutrina correta, ou você tem a vida que agrada a Deus. Ou que a doutrina, o estudo, afasta da salvação. Quando na realidade, a palavra de Deus nos mostra que a doutrina correta, quando seguida corretamente, é aquilo que nos leva para Deus. É aquilo que nos leva à salvação. Paulo aqui ele faz uma comparação, como nós vimos um pouco antes, daqueles que seguem o ensino errado, que se ocupam com fábulas e discussões sem fim, e não chegam ao serviço de Deus, e aqueles que seguem o ensino correto, que não se preocupam com fábulas e genealogias, não se perdem em discussões sem fim, mas chegam ao serviço de Deus. E quando falamos de serviço de Deus, a ideia é da lei de Deus, como vimos, e a ideia de lei de Deus é a ideia do amor. Na palavra de Deus, o amor é a sua lei. É interessante quando perguntam para Jesus, Senhor, qual é a lei do Senhor? Jesus não começa a falar assim, ouve, ó Israel, vocês foram libertos do Egito, da casa de escravidão, portanto, não tenhais outros deuses diante de mim, não farás para... Ele não fala o decálogo inteiro, ele não fala os 10 mandamentos. Mas ele fala o seguinte, respondeu Jesus, o principal mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A palavra de Deus no Novo Testamento deixa muito claro que a lei de Deus é amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E como nós fazemos isso? Seguindo todo o resto. Seguindo todo o resto que ele já deixou no Antigo e Novo Testamento, toda a lei que ele já trouxe, nos mostrando qual que é o caminho que deve ser seguido. Mas o ponto de Paulo é, o ensino correto deve ser feito para que essas pessoas cheguem ao proceder, à vida correta, à vida segundo os mandamentos de Deus, à vida segundo a lei de Deus, a vontade de Deus. Versículo 5 diz, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, visa que nós sigamos a lei de Deus amando a Deus e ao próximo. E como que isso acontece? Isso vem de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Seguir o amor de Deus, meus irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, vocês, se são crentes há um bom tempo, têm certeza disso. Se vocês são crentes há pouco tempo, estão começando a entender isso. E se vocês não são crentes, quando virarem vão entender. Seguir a vontade de Deus é algo impossível sozinho. Seguir as leis de Deus é algo que você não consegue por sua própria força. Todo crente de muitos anos de igreja tem isso muito firme na sua mente. É impossível para mim sozinho. Eu preciso de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. E essa é a verdade. É por isso que, quando Paulo fala sobre seguir a lei de Deus, ou de gerar o amor, esse amor é gerado por um coração puro. A palavra fala, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
É necessário um coração que deseja, de fato, glorificar a Deus e agradar a Deus, para que nós possamos seguir a Deus de verdade, para que nós possamos seguir as leis de Deus. É necessário um coração puro. E então talvez você esteja pensando, ok, mas nós somos bons reformados e entendemos que ninguém tem um coração puro. Todo mundo é corrompido. Todos são depravados. O texto de Jeremias que todos conhecem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meu irmão, você sabe melhor do que eu que você tem um coração corrompido. Você sabe melhor do que eu que sozinho você não consegue agradar a Deus. Como então é possível que nós tenhamos um coração puro para que nós possamos seguir a lei de Deus? Somente com o toque do Senhor. Somente quando Deus, na sua graça, na sua misericórdia, te encontra no estado que você está, te encontra no coração pecaminoso que você está, te encontra no lamaçal que você está, na morte que você está, toca, te dá vida, tira o teu coração de pedra, te coloca um coração de carne e te faz capaz de seguir a vontade dele. Ezequiel 36, abre, meus irmãos, a palavra de Deus. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. É um texto muito claro com relação a isso, mas nos mostra como que nós temos originalmente um coração pecaminoso, mas com Deus nós temos um coração purificado. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. É um texto que o profeta nos ensina a respeito do tempo em que viria Jesus. E ele fala o seguinte, Ezequiel 36, 25 a 27. No tempo em que vier Jesus, em que vier o Espírito Santo, é o tempo que ele está falando aqui, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. A palavra nos mostra, o profeta nos diz, que Deus tira de nós o coração de pedra, coloca o coração de carne, e com este coração de carne, o Espírito Santo, este coração novo, purificado por Deus, então nós poderemos andar nos estatutos e guardar os juízos de Deus e observar a lei dele. Somente com o toque de Deus. Quando Deus então nos toca, nos traz este coração puro, e este coração puro que vem com o toque de Deus, só vem quando nós temos uma fé sem hipocrisia, uma fé sem fingimento, uma fé única em Jesus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé não em qualquer coisa, mas em Cristo, e Cristo unicamente. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e você mesmo, não é Jesus e os seus pais que também são crentes, mas o coração puro e a salvação vem quando temos essa fé sem hipocrisia, sem fingimento em Jesus. E quando nós temos essa fé em Jesus, o coração purificado, temos também o que Paulo diz que é a boa consciência, que é aquela consciência que nos mostra o que é certo e o que é errado. Qual o caminho que nós devemos seguir, se é para cá ou se é para cá. E tudo isso, meus irmãos, pela graça de Deus. Tudo isso só porque Deus é misericordioso. O que Paulo está, então, nos ensinando aqui, o seu objetivo é que nós, como igreja, devemos ensinar a doutrina correta para que pessoas não se percam, mas para que pessoas sejam levadas ao amor. E ser levado ao amor é seguir as leis, a vontade de Deus. E para que isso aconteça, só se essa pessoa for salva. Devemos ensinar a doutrina correta para que pessoas sejam salvas. Esse deve ser o nosso objetivo. Não para que nós apareçamos,
não para que nós sejamos mais, não pela alegria de discutir, mas para que pessoas então entendam o que é o Evangelho puro e simples, como nós cantamos aqui algumas vezes. Entenda o Evangelho como é e não o deturpado. Temos de ensinar essa doutrina visando o amor, porque sem isso, meus irmãos, pessoas são levadas pelo engano. Veja aí o versículo 6 até o versículo 7, o final deste texto diz assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A palavra diz que algumas pessoas, então, dentro da igreja, se desviaram da boa consciência, do coração puro, se desviaram dessa fé sem hipocrisia, e se desviando dessas coisas, se perderam em loquacidades frívolas, que é a ideia dessa discussão sem fim, dessas discussões sem conteúdo, discussão vã. Essas pessoas se perdendo nisso, então se afastaram de Deus. A ideia de Paulo é que Timóteo então pregue e ensine essas pessoas que se perderam para que elas voltem a Deus, para que elas voltem ao ensinamento correto. E veja que Paulo fala que estes homens ensinam coisas que não entendem. Eu acho muito interessante isso e vejo um paralelo com os nossos dias muito claro. Paulo diz, essas pessoas pretendendo passar por mestres da lei, ou seja, não são mestres, não compreendendo todavia nem o que dizem, não sabem do que estão falando, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, eles falam as coisas com toda a certeza, mas não entendem do que estão falando, falam tudo errado, ensinam errado, mas com a pretensão de serem mestres. E nisso tudo leva muita gente com eles. Eu vejo isso acontecendo aqui no nosso mundo. Eu vejo muitas pessoas com a pretensão de serem mestres, ensinando coisas erradas, coisas partindo de fábulas, coisas partindo de genealogia sem fim, e nessas discussões todas se perdendo em coisas menores, com novos moveres do Espírito, com ideias novas no cristianismo, e levando muitas pessoas para o caminho errado, e deturpando o Evangelho de Deus, e deformando o cristianismo puro e simples, como deve ser. Estes homens faziam tudo isso por serem enganadores. Talvez estivessem enganados de verdade, mas talvez apenas pelo coração mau estivessem enganando outras pessoas. E a palavra de Paulo é, prega para essas pessoas também, para que elas se arrependam e para que elas se tornem a Deus. E se elas não se tornarem, então nós temos o que diz 1 Timóteo 1:20, entrega a Satanás. Tira do meio da igreja para que não corrompam mais pessoas. Assim, talvez, fora da igreja, Deus com misericórdia faça uma transformação na vida deles e eles voltem, ou então que pelo menos eles não deturpem mais, se percam, mas não levem outros. Meus irmãos, em tudo isso que nós lemos aqui, eu gostaria apenas de fazer um resumo rápido aplicando para a nossa vida. Paulo aqui ensina para Timóteo que Timóteo, como pastor, deveria ensinar a doutrina correta, a qualquer custo. E assim também cada um de nós, que conhece a palavra de Deus, deve ensinar a palavra de Deus, custe o que custar. Mesmo que você perca coisas, mesmo que você perca amigos, mesmo que você perca prazeres, mesmo que você perca dinheiro, emprego, ou seja lá o que for. Mas ensina a verdade, porque é isso que Deus requer de você. E você ensine a verdade com o objetivo de gerar o amor. Não com rispidez, não para se glorificar, mas para que Deus seja glorificado, para que a pessoa ouça, ensinando com brandura, ensinando com longanimidade e levando essa pessoa ao amor, levando essa pessoa à salvação. Porque se nós não fizermos isso, então, tanto as pessoas que estão sendo enganadas, quanto os enganadores serão levados pelo engano, estarão perdidos, não apenas nesta vida, mas também na próxima. Que Deus nos ajude,
nos capacite a aplicar a palavra dele e sermos uma igreja que é luz, não só aqui no bairro de Santo Amaro, mas em todo e qualquer lugar que nós passarmos, que nós possamos levar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Sua palavra. Sua palavra muitas vezes é dura, pois nos mostra que nós não temos feito o que Te agrada. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a segui-la. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê força para que nós possamos pregar a doutrina correta, para que nós possamos ensinar corretamente aquilo que a Sua palavra diz, Pai. Que nós não nos percamos em coisas menores, em discussões menores, mas que nós servamos ao Senhor, que nós possamos levar outras pessoas também ao serviço do Senhor e à salvação de Ti, Pai. Pedimos a Sua graça sobre cada um aqui, capacitando e dando, Pai, intrepidez para que possam, com coragem e com vontade, servirem ao Senhor, seguirem a Sua orientação e, assim como Timóteo, pregarem o Seu Evangelho a qualquer custo, mesmo que isso signifique perder algo nessa vida, que nós entendamos que o principal é glorificar ao Senhor e que muito na próxima vida seja ganho, não apenas que nós desfrutemos da salvação, mas que outros também, ao ouvirem a verdade, possam também estar conosco, junto ao Senhor no paraíso, por conta do que o Senhor fez por meio de nós. Pedimos isso, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.